eu sou a professora Kellen Machado, de Educação Física, e faço parte da equipe do Núcleo de Esporte e Lazer, NEL, e atuo no esporte adaptado. E a gente está hoje aqui com vocês para falar sobre educação física inclusiva e educação física adaptada. Bom, se eu estou hoje aqui para falar sobre educação física inclusiva, se pressupõe que a exclusão ainda existe no espaço escolar. Será? A gente vai ver isso ao longo das atividades. E o meu objetivo hoje aqui com vocês é fazer com que vocês compreendam as dimensões das práticas corporais adaptadas como uma poderosa ferramenta de inclusão nas aulas de educação física. E eu começo contando um pouquinho para vocês da história da educação física adaptada, da educação física inclusiva, né? E ela começou ainda com aquela cara da atividade voltada para a reabilitação, na área da saúde. E o esporte para a pessoa com deficiência teve seu início após a Primeira Guerra Mundial, como forma ainda de tratamento de soldados que adquiriram impedimentos permanentes. E aí eu posso complementar para vocês que após a Segunda Guerra Mundial, esse esporte adaptado teve um novo impulso no seu desenvolvimento, a partir das atividades desenvolvidas pelo Hospital de Stoke-Mandeville, em Londres. Esses soldados, também mutilados da Segunda Guerra, foram submetidos às atividades físicas esportivas. Pois bem, no hospital começaram a organizar competições para pessoas com deficiência. Essas competições levaram, em 1960, a primeira Paralimpíada. E de lá para cá, o evento só tem crescido cada vez mais. No Brasil, o esporte adaptado surge em 1950, no final de 1950. E os nossos atletas brasileiros, eles têm alcançado extraordinárias marcas, né, nas competições. E olha só, se o esporte adaptado entrou no Brasil no final de 1950, na nossa formação de educador físico, a atividade da educação física adaptada só foi inserida em 1987, através do Conselho Federal de Educação. Bom, vamos começar fazendo um breve histórico da educação física adaptada. O esporte para pessoas com deficiência teve seu início após a Primeira Guerra Mundial, ainda como forma de tratamento de soldados que adquiriram impedimentos permanentes. Vejam que a educação física adaptada, o esporte para a pessoa com deficiência, estava atrelado à saúde, né? Ele era um auxiliar nos tratamentos médicos. Pois bem, a educação física adaptada teve um novo impulso. Por quê? No Hospital de Stoke-Mandeville, em Londres, né, tinha um programa de tratamento, de reabilitação para os soldados mutilados da Segunda Guerra Mundial através do esporte. E esse hospital começou a organizar competições para a pessoa com deficiência. E isso fez com que, em 1960, acontecesse a primeira Paralimpíada em Roma. A Paralimpíada é um evento que acontece logo após as Olimpíadas. No Brasil, o esporte adaptado foi introduzido no final da década de 50. De lá para cá, os nossos brasileiros participantes das competições e dos eventos paralímpicos têm conquistado grandes marcas no cenário mundial. Agora vejam só, se em 1950 a educação física adaptada chegou ao Brasil, para nós, professores de educação física, só chegou para a gente enquanto componente curricular em 1987, através do Conselho Federal de Educação. Né? Fez um processo inverso, do rendimento para a escola. E aí, a gente vai falar um pouquinho das modalidades da educação física adaptada. Para a gente entender o contexto da educação física adaptada, voltada à pessoa com deficiência, é preciso que a gente se atente a uma área da educação física, que é a área de conhecimento da educação física adaptada. E ela compreende duas modalidades: a modalidade da educação física inclusiva e a modalidade da educação física adaptada. Inclusiva e adaptada, será que são iguais? São diferentes? Em que elas se diferem? E a gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Na educação física inclusiva, todos participam das atividades propostas,
de todo o contexto. Ali eu não trabalho só com o aluno com deficiência, eu trabalho com o aluno com deficiência, o aluno sem deficiência, o gordinho, o magrinho, a menina, o menino. É uma educação para todos, acessível com os seus conhecimentos em igualdade para os educandos. Na educação física adaptada, já os estudantes com deficiência praticam as atividades separadamente dos demais colegas. Então, vejam só, na educação física adaptada, os conteúdos são todos adaptados somente para o público deficiente, né? Apesar disso, né, dessa diferença entre as duas, ambas precisam do quê? De acessibilidade, de um ambiente adequado, de adaptações das suas atividades, né? As adaptações de regras, adaptações de formato, às vezes até de recursos materiais também. E aí, se educação física inclusiva e educação física adaptada têm suas diferenças, seus objetivos, obviamente, também se diferem. Os objetivos da educação física inclusiva têm como principal objetivo o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor não só dos estudantes com deficiência, mas de todos os estudantes envolvidos na sua prática. Já a educação física adaptada tem como objetivo o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor somente dos estudantes com deficiência. Percebe que aí as atividades elas acontecem em âmbitos diferentes, né? Podem acontecer dentro da escola. Quando eu falo em âmbitos, é no sentido do seu público-alvo, certo? Agora, gente, chegou o momento da gente falar sobre os atores principais desta nossa aula. E os atores principais da nossa aula são os estudantes, são os nossos alunos. E para a gente falar sobre inclusão, a gente precisa discutir um pouquinho sobre diversidade. O que você entende por diversidade? Diversidade humana. Vamos lá. A gente pode entender como diversidade humana a pluralidade, diferenças, variedades humanas. E eu te pergunto, somos diferentes? Com certeza somos diferentes. Quem sou eu? Eu posso te dizer quem sou eu, porque tenho as minhas peculiaridades, eu tenho as minhas individualidades biológicas, fisiológicas, psicológicas, sociais, culturais. E quem é você? Quem é você, professor? Quem é a pessoa com deficiência? Quem é o seu aluno com deficiência? Você já teve esse olhar para o seu aluno de compreender as suas individualidades, de compreender a sua essência? Normalmente, a gente procura se agrupar com os nossos semelhantes, as semelhanças se atraem. Mas a gente pode ir além, porque as diferenças nos fortalecem, porque elas nos completam. Então, eu te convido a entrar nesse mundo das possibilidades. E a gente começa contando um pouco da história da Verônica Hipólito. Tenho uma admiração muito grande pela Verônica. A Verônica hoje é uma atleta de atletismo. Mas a Verônica, desde os seus 13 anos aí, ela vem com lutas diárias, né? Aos 13 anos, diagnosticada com um tumor cerebral, Verônica se submeteu a uma cirurgia e até então era atleta de judô. Após a cirurgia, com os comprometimentos, ela ficou impedida de participar de modalidades de combate. Então, ela abraçou o atletismo como uma pessoa apaixonada pelo esporte, né? E aí a Verônica, apesar de ser uma lutadora, teve outros probleminhas, fez um AVC, precisou fazer uma cirurgia onde perdeu parte do intestino. Aí tu vais me dizer assim, caramba, mas é só desgraça? Não, não é bem assim. A Verônica fez das suas dores a sua luta, a sua bandeira. E ela seguiu com seus treinamentos. Alcançou no Mundial da França foi campeã dos 200 metros e foi vice-campeã nos 100 metros. Na sua primeira Paralimpíada, no Rio de Janeiro, a Verônica conquistou a medalha de prata nos 200 metros e o bronze no revezamento 4 por 100. Mas por que eu digo que a Verônica, para mim, é um ícone? A Verônica falou uma frase que mexeu muito comigo e mexeu com o meu olhar sobre a pessoa com deficiência. E ela diz o seguinte: só eu digo o que é impossível para mim. Olha como é profundo isso. Só eu digo o que é impossível para mim. Quando a gente fala lá, eu vou voltar naquelas perguntinhas, quem é a pessoa com deficiência? Quando a gente fala de diversidade, a gente precisa ter esse olhar, né? Deixa que ele diga o que é possível para ele, certo?
Então, para a gente construir as nossas aulas, é preciso que a gente siga algumas regrinhas. Para isso, eu te convido a riscar 2 palavras do teu vocabulário: limitação e desvantagem. Jamais, né? Limitação, só quem pode colocar o seu limite é o próprio aluno. E a desvantagem é você, professor, que tem que colocar todos em igualdade durante as suas aulas, né? Então, a desvantagem, ela não pode acontecer, certo? Então, a gente vai para as capacidades, as possibilidades, as potencialidades e a essência do indivíduo. Isso são todos componentes que são necessários para você construir a sua aula. A capacidade é o talento, são as habilidades, é a condição do seu aluno de aprender, de conhecer, de absorver os conteúdos. As possibilidades é tudo aquilo que vai tornar possível o aprimoramento dessas capacidades. É aquilo que você dá, é aquilo que você possibilita enquanto atividade prática para os seus meninos. E as potencialidades, né? Todos nós temos potencialidades e conhecemos as nossas potencialidades. E elas estão ligadas ao nosso talento, né? Ao talento de aprender, aos dons, ao talento para a música, à potencialidade para as artes, à potencialidade para os esportes. Então, há infinitas potencialidades dentro do nosso grupo, dentro das nossas turmas. É preciso que a gente perceba essas potencialidades. E tudo isso, preciso levar em conta a essência do indivíduo, né? A essência é aquilo que ele é, aquilo que é o seu ser, né? E aí a gente vai passear um pouco pelo campo filosófico, né? É a razão de eu ser, é o lado racional da pessoa. Então, todo mundo tem essa sua essência que precisa ser levada em consideração. E isso tudo vai garantir efetivamente o processo que assegura os seus direitos humanos e seus direitos sociais, dando-lhe autonomia para ir em busca destes direitos. E tudo isso vai levar à melhoria da qualidade de vida. Essa qualidade de vida, ela não envolve apenas as questões de saúde, né? Mas envolve também o bem-estar social, emocional, psicológico, isso tudo na sua interação com o meio, nas suas relações familiares, sociais, com os amigos, enfim, qualidade de vida. Combinado? Vamos agora à definição de deficiência. Nós já vimos que a deficiência está inserida lá na diversidade, quando a gente falou sobre as diferenças e sobre pluralidade. E a definição de deficiência é a perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. A deficiência pode ser de natureza inata ou adquirida. Inata ou congênita, a pessoa já nasce com a deficiência, e adquirida através de lesões ou traumas. De caráter, ela pode ser temporária ou permanente. A temporária, a recuperação da lesão e aí a diminuição de sequelas. Na permanente, não há recuperação, né? Não há o processo de reabilitar, é permanente. Há uma manutenção para que não haja perdas significativas. As deficiências estão inseridas em 5 grandes grupos: deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência física e deficiência múltipla. E a gente vai aprofundar isso em uma próxima oportunidade dentro desse plano de capacitação, onde serão ofertados os cursos para a gente falar especificamente das deficiências. Agora chegou a hora de falar sobre a atividade motora adaptada. Vou abrir um parêntese. Por que eu não estou falando agora da educação física adaptada? Porque a educação física adaptada é uma área do conhecimento. E a atividade motora adaptada corresponde ao conjunto de atos intencionais que visam melhorar e promover a capacidade para o movimento, considerando-se as diferenças individuais e as discapacidades em um contexto inclusivo ou não. E o grande desafio, lidar com as múltiplas potencialidades. Olha aqui, eu já falo de potencialidades. Eu não estou falando de deficiências, daquilo que não pode, mas daquilo que pode acontecer. E aí eu quero que vocês acessem os links das atividades em que estão propostas nesse slide, que é o vídeo do mini atletismo e o vídeo do voleibol.
Então, aí são estruturas e exemplos de como a gente pode fazer a adaptação das atividades para que ela seja acessível para todos. Porque o que a gente preconiza nesse momento? Se eu falo em escola, eu falo em uma educação física inclusiva. E é importante que você discuta com os seus alunos a construção dessas propostas. Você quer criar uma modalidade nova, você quer adaptar uma modalidade nova. Então, discuta, coloquem as crianças, os alunos, para produzir juntos, para que eles possam discutir a melhor forma que todos tenham acesso e que todos possam se divertir, porque o importante é a cultura corporal e não os rendimentos. Esporte adaptado. Agora é a minha praia. O esporte adaptado é a área que eu abracei dentro da educação física. Lembra que a gente falou que a educação física inclusiva, ela está no contexto escolar, nas aulas de educação física. O esporte adaptado, ele pode ser um conteúdo da tua aula de educação física também, né? Lembra lá que eu falei na lâmina anterior, onde a gente pode estar discutindo com nossos alunos as propostas de adaptação dos esportes convencionais. Por exemplo, o voleibol sentado, ele surgiu do voleibol. O futebol de 5, que é o futebol de cegos, ele surgiu do futsal, né? E aí foram feitas as adaptações das modalidades convencionais para as atividades esportivas adaptadas. E aí eu vou citar Tubino, né? Que não há, ele diz o seguinte: não há a menor dúvida de que atividades físicas e principalmente esportivas constituem-se um dos melhores meios de convivência humana. A convivência social, ela é saudável dentro do ambiente esportivo, quando não há a prevalência das capacidades, onde eu coloco aquele ideal olímpico como a essência da minha atividade. O ideal olímpico do mais forte, do mais ágil, do mais ágil, aí se eu coloco esse ideal olímpico, eu já deixo de fora muita gente da minha aula. A iniciação da atividade do esporte adaptado, ela deve ser realizada sem compromisso de rendimento. Ela tem que trazer prazer para a criança. Ela precisa experienciar as práticas motoras para que ela escolha aquela que ela se adequa melhor. Então, não somos nós que temos que determinar, são eles, tá? Quanto mais rápido for o encaminhamento para os esportes, melhores serão os resultados. A escola, ela não foi feita para grandes atletas, ela foi feita para todos, né? Se esse menino tem o talento esportivo, logicamente que a gente vai encaminhar para que esse potencial se desenvolva. Então, a escola é para todos. E o esporte adaptado também. O aluno que não se adaptar ao esporte de rendimento, ele pode praticá-lo como forma de lazer. Ele não precisa necessariamente ser um atleta. Isso quem vai definir é ele. Conhecendo o esporte adaptado escolar. Aqui eu tenho a proposta de 3 vídeos para que vocês possam aprofundar um pouco mais de como trabalhar o esporte adaptado no contexto escolar. O primeiro vídeo fala como trabalhar o esporte adaptado na escola, uma atividade prática dentro mesmo da sala, dentro da quadra com as crianças. A rotina de atletas estreantes nas Paralimpíadas Escolares, aí eu já passo para aquele menino que tem o potencial esportivo e que ele também precisa ser encaminhado para que ele desponte, né? Eu não posso também fazer com que esse menino estagne. Se eu vejo que ele tem as habilidades e o talento esportivo de alto rendimento, automaticamente eu o encaminho para essas atividades. As Paralimpíadas Escolares, o clipe final, as Paralimpíadas é onde a gente participa com os nossos alunos, né? Eu trabalho com a modalidade bocha e ali a gente trabalha já com o esporte de rendimento, apesar deles estarem na idade escolar. Então, esses meninos saem do contexto da aula de educação física e entram nos treinamentos para a prática esportiva de rendimento escolar. E é um vídeo interessante porque mostra um pouco da alegria que é o evento paralímpico escolar. Agora eu vou partilhar com vocês um pouquinho das experiências do esporte adaptado escolar no Pará. Vocês vão ver um pouquinho das vitórias da Daiane. A Daiane foi escolhida atleta com deficiência no troféu Rômulo Maiorana e a Daiane foi nossa atleta em 2015 na bocha e foi campeã da modalidade bocha. O estado trouxe o troféu de 3º lugar. E hoje a gente colhe aí esse trabalho ao longo desse período todo. Então, esse foi
um pouquinho das nossas conquistas dentro do esporte escolar. Vamos ver. Quando a gente escutou o nome dela, foi uma explosão de emoções, né? Da família, tanto minha como do pai, e das treinadoras dela também, né? O atleta é esse troféu é um incentivo, né? Para que eles continuem treinando, tendo força de vontade para continuar nos treinos, né? Ano passado, mostramos a preparação da Daiane, de 12 atletas da bocha, para as Paralimpíadas Escolares. A delegação paraense conquistou o 4º lugar no torneio com 48 medalhas. O novo resultado fez com que o Pará subisse uma posição em relação ao ano anterior. A bocha faturou 3 medalhas, 2 de bronze e 1 de ouro. Daiane precisa da ajuda da mãe, a Gisele, para jogar. 2 vezes por semana, elas treinam juntas. Aprimoram no olhar a afinidade de mãe e filha. A afinidade entre nós duas é bom para a competição, né? E isso faz com que a gente tenha mais força no jogo. Quando ela te olha, então, você já sabe que ela quer. Já. Com certeza. Ano passado, a Daiane foi a única atleta da bocha na delegação paraense a conquistar a medalha de ouro nas Paralimpíadas Escolares em Natal. Para o futuro, o plano é continuar convivendo com a vitória, não apenas no sobrenome. A gente vai fazer de tudo possível para que ela consiga trazer mais medalhas para o estado do Pará. O que tem pela frente agora de competição? Tem o Chefes Paralímpico do Pará, do estado do Pará. Se ela ganhar, ela tem o direito de competir no Nacional, Paralimpíada Estudantil Nacional. Agora vamos falar um pouquinho do papel do educador, do seu papel, professor, na construção das suas aulas de educação física, dentro da perspectiva da educação física inclusiva. Primeiro ponto a se levar em consideração: maximizar o potencial individual. E o potencial não está ligado à questão do alto rendimento. Lembra que a gente falou sobre o potencial, sobre potencialidade? Ele está ligado a você melhorar as qualidades e as capacidades que o seu aluno já tem. Então, você não está aí vendo o alto rendimento, e sim melhorar aquilo que já é inato do seu aluno. Focalizar o desenvolvimento dessas habilidades. Você precisa, cada conteúdo, ser muito bem especificado dentro da habilidade que você pretende desenvolver naquela aula. Selecionar as atividades apropriadas, sempre com esse olhar generalizado, vendo esse contexto de diversidade que compõe a sua aula de educação física. A aula, ela precisa dizer, eu insisto, para todos. Depois de selecionar essas atividades, você vai providenciar um ambiente favorável a essa aprendizagem. Esse ambiente, ele precisa ser um ambiente com acessibilidade, um ambiente saudável, um ambiente que não tenha tantos riscos, não é isso? Para que esse aluno possa participar amplamente das atividades. E aí a gente pode estar criando as estratégias também para que esse aluno, dentro desse ambiente que me cabe desenvolver as aulas de educação física, possa desfrutar junto com os colegas. Lembrando também, nós precisamos encorajar sempre os nossos alunos. A autossuperação, ela é necessária para o individual, para que ele se sinta confiante e capaz, para que a sua autoestima esteja sempre bem. Porque normalmente a pessoa com deficiência, ela tem a baixa estima. Então aí entra o papel do professor enquanto encorajador para que o aluno se autossupere. Agora vamos lá, chuva de ideias. Nesse momento agora é a da nossa produção. Eu pergunto a você, o que sente quando vê o seu aluno com deficiência? Quando você vê uma pessoa com deficiência? Qual o primeiro olhar que você tem para este ser social? Você foca primeiro naquilo que o teu olhar, né, vê fisicamente, naquilo que é incapacitante, nas discapacidades ou nas possíveis habilidades que essa pessoa pode ter? Primeiro ponto. Segundo, você já se comunicou com uma pessoa com deficiência? Você já chegou junto? Já conversou com ela? Porque normalmente quando tem uma pessoa com deficiência, a gente tende a se reportar para o responsável, para o colega, e às vezes a gente esquece de perguntar para a própria pessoa.
Às vezes, quando ele tem um pouco de dificuldade na comunicação, de fala, e aí talvez complique um pouco o nosso entendimento, a gente acaba não se reportando para ele. E aí é importante essa comunicação, de você se comunicar com a pessoa com deficiência. O que você entende por deficiência? Capacidade e participação social deste ser. Qual é o teu entendimento sobre a questão da deficiência? Agora vai esclarecer um pouquinho, porque a gente já falou um pouco, né, sobre a questão da deficiência, sobre o conceito, sobre a definição de deficiência. Eu te pergunto também, a inclusão é para todos? Você já se perguntou isso? Você já se permitiu? Será que a inclusão ela existe? Eu creio que ainda tem muita coisa para a gente caminhar. Porque se a gente está hoje aqui falando de inclusão, é porque, infelizmente, a exclusão ela ainda existe. E, às vezes, ela se evidencia muito mais nas nossas aulas de educação física, porque é a prática corporal. É ali onde a gente coloca o nosso ser lúdico, o nosso ser social, aquele que brinca. E quando eu coloco isso num sentido muito amplo, de forma muito variada, sem levar em consideração as individualidades biológicas, fisiológicas, eu acabo deixando de lado esse meu aluno com deficiência. Então, a inclusão ela precisa ser para todos, e no sentido âmbito da palavra, não só a inclusão da pessoa com deficiência, mas a inclusão daquela pessoa que também não tenha talvez a mesma habilidade que outros no aspecto motor, né? Às vezes eu tenho aquela criança que tem a sua motricidade não tão elaborada quanto do outro colega e acaba que uma aula que não é inclusiva também deixa essa criança à margem da sua participação efetivamente na tua aula de educação física. E agora é com você. O que eu te proponho neste momento? Que você grave um vídeo de uma atividade elaborada junto com os seus alunos, na tua aula de educação física. Você pode até estar discutindo o tema com eles, um esporte, uma modalidade, isso tudo dentro desses conteúdos que a gente já viu nessa aula, sobre a atividade motora adaptada ou o esporte adaptado. Então, você leva o conteúdo do esporte para a tua aula e você conversa com os seus alunos de que forma eles podem recriar esse esporte. Esse é o primeiro passo. Definiu a modalidade, agora você vai partir para a construção. Deixa que eles elaborem as regras, que eles pensem no recurso que pode ser utilizado, quais o propósito, o objetivo da modalidade. Se eles quiserem rebatizar com outro nome, maravilha. Então, é uma criação sua com o seu aluno. Você vai gravar esse vídeo e depois vai inserir lá na nossa plataforma que vai ser disponibilizada para vocês. Dito isso, mãos à obra. Vamos lá? A inclusão é para todos e eu te convido a fazer parte desse universo. No final tem algumas referências de documentos importantes que foram importantes para elaborar a nossa aula, muitas leis, né? A educação física ela é baseada, os seus conteúdos na Lei de Diretrizes e Bases, nos PCNs, né? Na BNCC. A Lei Brasileira de Inclusão você precisa acessar, você precisa conhecer, né? E algumas referências bibliográficas que vão poder te aprofundar nestes conteúdos. Eu queria agradecer a você que esteve conosco até o momento e te espero nas suas produções para que a gente possa caminhar, evoluir e crescer cada vez mais na educação física inclusiva. Obrigada.